A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense e o Ministério Público Estadual fazem operação para prender milicianos que atuam no Rio e na Baixada Fluminense. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Priscila Terezo. Muito boa tarde, Priscila. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. O Ministério Público acusa 24 pessoas de fazerem parte de uma milícia que atua nas cidades de Duque de Caxias, São João de Meriti e também em Belford Roxo. Entre essas 24 pessoas acusadas estão 2 policiais militares. Um dos líderes dessa milícia é o PM reformado Manuel Cabral Queiroz Júnior, que já foi até candidato a vereador em São João de Meriti. O Ministério Público também denunciou mais 2 PMs por corrupção passiva. Eles são acusados de receberem propina para não reprimir as atividades ilegais dessa milícia. Nessa segunda fase da operação, a gente ainda não tem um balanço, mas na primeira fase, 5 pessoas foram presas. Marcelo. Priscila, a polícia também faz operação em Itaboraí, na região metropolitana, é isso mesmo? Quais são as informações que você tem para a gente? Exatamente, é uma operação da Polícia Federal para desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas em Itaboraí. Foram cumpridos já 12 mandados de prisão temporária dos 15 que foram expedidos. A polícia também cumpre 12 mandados de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva. Esses investigados vão ser indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, além dos crimes de roubo, homicídio e corrupção de menores. Voltamos com você, Marcelo. Obrigado, Priscila Terezo. Hora do esporte aqui no RR e voltamos a falar da final da Copa Sul-Americana. Marco Aurélio Carvalho, boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. O que dizer do Flamengo no jogo de ontem? Foi a noite dos despreparados. Despreparo de um time que não consegue se organizar, despreparo de alguns torcedores que não sabem ir ao estádio só para torcer e despreparo da polícia que não sabe lidar com situações tensas. Ou seja, festival de horrores, festival de despreparo, Marcelo. Falando do jogo propriamente dito, quem é que você elogiaria na participação do jogo de ontem e quem decepcionou? Paquetá, Juan e o goleiro César, que até sofreu uma contusão que era suficiente, ou sofreu uma queda que era suficiente para ter tirado de campo por precaução. Paquetá pelo empenho, dedicação, dificuldade de tomarem a bola dele. Juan é um espetáculo, foi realmente até estranho, né, imaginar que ele foi reserva na época do Zé Ricardo. E o goleiro César, que numa situação de aperto do Flamengo, com poucas opções para o gol devido às contusões, né, acabou sendo uma boa opção. Tirando esses aí, olha, o restante do time, uma lástima. E eu não sou comentarista de obra pronta, ou seja, é muito fácil chegar aqui e criticar depois do resultado de 1-1 e a conquista do Independiente da Copa Sul-Americana. Então, as coisas que vou dizer aqui, Marcelo, eu já alerto aqui no Repórter Rio há muito tempo. A primeira delas, os 2 laterais. Marcelo e telespectadores, há muito tempo digo isso aqui para vocês, não é de hoje, Trauco e Pará. É verdade. O detalhe que considero que pode ser uma comparação para ilustrar isso, a ilustração que quero passar agora é a seguinte. Trauco no lado esquerdo e Pará no lado direito não seriam titulares em nenhum dos outros grandes centros do Brasil. Ou seja, Cruzeiro e Atlético, Grêmio e Inter, Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. Não seriam titulares em nenhum desses 8 clubes. Dos 2 grandes de Minas, os 2 grandes do Sul, os 4 grandes de São Paulo. Só isso já explica bastante a situação. No mais, dizer que Diego e Everton Ribeiro são ótimos jogadores, mas estão rendendo muito aquém do investimento que foi feito neles. Por que isso acontece? Já que o Diego, inclusive, é jogador de seleção brasileira, né? Tem sido chamado pelo Tite. Aparentemente por problemas físicos. E no caso do Everton Ribeiro, além do problema físico, ele estava num futebol que tem um outro ritmo diferente do brasileiro. Agora, mesmo assim, não justifica. Tinham que chamar o jogo para eles. Everton Ribeiro entrou e só errou, né? E são jogadores caros, muito caros. Então, isso aí também tem que ser corrigido. Ou eles vêm para jogar futebol, ou é melhor não valer esse investimento todo, Marcelo. Agora, você acha que para o ano que vem muitos desses jogadores vão embora? Eu acho que acontecerão mudanças, mas numa quantidade menor do que você, telespectador flamenguista, está esperando. Por que menor? O Flamengo, terça-feira, aprovou o orçamento. O orçamento, inclusive, para investimento no futebol. E não vai ser tão grande quanto desses 2 últimos anos, quer dizer, de 2016 e deste ano, 2017. Então,
vai haver mudanças, mas poucas, localizadas. Acho muito difícil e até inaceitável as permanências, por exemplo, de Muralha e Rafael Vaz no time. Aí é para levar o torcedor à loucura de vez. Agora, a Conmebol, diante de todos os fatos que aconteceram, e aqui deixar claro que nosso colega Rodrigo Robredo aqui, um amigo meu que veio de Manaus, Marcelo Teles, disse que a polícia tratou muito mal a situação do lado de fora, crianças recebendo spray de pimenta na cara. A Conmebol já está ameaçando o Flamengo a ser punido. Lembrando que o Flamengo joga fase de grupos da Libertadores. Exatamente, e corre esse risco, apesar da Conmebol às vezes ser omissa. Olha, essas cenas aí são desanimadoras. Imagina você levar o filho no estádio, pagar pelo menos R$150 para ver Pará, Trauco e passar por tudo isso. Não vale a pena. Não vale a pena pagar R$150 para assistir o Pará e o Trauco jogando e ainda por cima ter que levar spray de pimenta da polícia. O Maracanã pode ser interditado? Não. Não, mas o Flamengo pode perder mandos de campo. Isso sim. E olha, eu acho que tem que acontecer. É uma lástima para o futebol, mas tem que acontecer. É a forma correta de mostrar para o torcedor que ele tem que mudar de comportamento. Marco Aurélio Carvalho, muito obrigado. Aquele abraço. Outro para você. Olá! Hoje é dia de uma das estreias mais aguardadas do ano, Star Wars Os Últimos Jedi, de Rian Johnson. Na história, a jovem Rey encontra o mítico e recluso Luke Skywalker em uma ilha isolada e busca entender o balanço da força a partir dos ensinamentos do mestre Jedi. Ao mesmo tempo, Kylo Ren, filho dos rebeldes Leia e Han Solo e um dos líderes do lado sombrio da força, reorganiza o Primeiro Império para enfrentar a Aliança Rebelde. Nem só de ficções vive o cinema. Também chega à telona o documentário brasileiro Coragem, as muitas vidas do cardeal Paulo Evaristo Arnes, de Ricardo Carvalho. O filme mostra a vida do religioso brasileiro que defendeu os direitos humanos, enfrentando o regime militar e construindo centros comunitários na periferia de baixa renda de São Paulo, onde a população podia se reunir e se organizar para reivindicar direitos fundamentais. Nós tivemos que ficar firmes até o fim, até a última linha. Tá rolando o Festival Internacional de Cinema Feminino, até segunda-feira no CCBB, no Centro. São 64 produções de 18 países, muitas inéditas no Brasil, entre longas, médias e curtas-metragens, dirigido por mulheres ou com temática feminina. Todas as sessões e seminários são de graça. Esse ano o evento tem 3 homenageadas: a cineasta Sandra Werneck, a produtora Vânia Catani e a atriz Laura Cardoso. A programação completa está no site feminafest.com.br. Nesse fim de semana tem a mostra Cinemão em Sepetiba, na zona oeste do Rio. Curtas-metragens de animação, documentário e ficção exibidos de graça em praça pública e um telão inflável. As sessões são sábado na Praça do Conjunto Nova Sepetiba e domingo na Praça Oscar Rocin, sempre às 7h30 da noite. Que ponte? Não dá pra ouvir nada da ponte, não. Aproveitem as dicas e até a próxima. Tchau! E últimos dias para conferir uma exposição com obras inéditas de Oscar Niemeyer. A mostra celebra os 110 anos de nascimento do arquiteto e pode ser visitada na Pinacoteca Cultural em Botafogo, na zona sul da cidade. Com a simplicidade dos traços, ele desenhou verdadeiras obras-primas. Considerado o maior arquiteto do século XX, Oscar Niemeyer faria 110 anos em dezembro. Ele foi o arquiteto do século XX. Quer dizer, você vê que os seus inúmeros projetos no exterior, isso é uma coisa quase que unânime, foi extremamente marcante. Todo grande arquiteto do mundo que vinha ao Brasil, a primeira coisa que queria fazer era render suas homenagens ao Oscar Niemeyer. A mostra traz um conjunto inédito de pinturas, esculturas e desenhos feitos por Niemeyer a partir da década de 40. No trabalho, é possível ver que as curvas femininas sempre foram uma fonte de inspiração.
Uma das características de Oscar Niemeyer era associar a arquitetura à arte. Por isso, ele convidou diversos artistas para trabalhos em conjunto. E o resultado dessa parceria pode ser visto aqui nessa sala. Um dos exemplos foram os desenhos que Portinari fez para a Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. Em outra parte da exposição estão registros de Oscar Niemeyer feitos por fotógrafos brasileiros e um documentário com a trajetória do arquiteto que criou projetos tão autênticos quanto geniais. Maravilhoso, o Niemeyer é um gênio da criação. Aqui tem peças belíssimas, não, realmente é maravilhoso, é muito emocionante. Mas se você é honrado, não deve se conformar. Põe a prancheta de lado e venha colaborar. A exposição fica em cartaz só até sábado. A entrada é de graça. A Pinacoteca Cultural de Botafogo fica na rua São Clemente 300. E o Repórter Rio termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa tarde para você e até amanhã.